Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam, como sempre, todas bem-vindas, todos bem-vindos à nossa 39ª aula de estudos da obra A Gênese, de Allan Kardec, ou Gênese Espírita. Meu nome é Marcos Venício, para quem de repente está tendo contato agora com o nosso canal. Antes de mais nada, inscreva-se no canal, é muito importante para a continuidade, relevância, visibilidade do mesmo e para fazer jus à existência do nosso trabalho que é feito para você. Então, as minhas boas-vindas a você, que está chegando agora, a minha muita alegria com a presença de vocês que têm me acompanhado ao longo de todo esse tempo nessas videoaulas. Não esqueçam de dar o seu gostei, é muito importante também para a continuidade do canal. Usem a aba de comentários para tecer comentários, críticas, fazerem perguntas, acrescentarem alguma coisa. Fiquem à vontade, esse espaço é para vocês. Como sempre, segue a atualização histórica. Eu estou gravando esse vídeo numa quinta-feira, 11 de março de 2021. A pandemia aqui no Brasil atingindo níveis alarmantes de óbito. Para vocês terem uma ideia, ontem, no dia 10, tivemos em 24 horas um recorde de 1954 mortes. Isso mesmo, 1954 mortes num espaço de 24 horas. Isso ocorreu entre os dias 9 e 10. Já ficamos na expectativa de hoje, dia 11, esse número crescer mais ainda. O nosso sistema de saúde está colapsando. Aqui em Fortaleza, né, que é onde eu resido, então aqui a nossa cidade já está com muitos hospitais, tanto da rede pública quanto da rede privada, já colapsados, já estagnados, inclusive o Hospital Geral, sim, o Hospital Geral de Fortaleza já está com 100% de ocupação. Algumas cidades vizinhas aqui da região metropolitana, como Caucaia e Maranguape, já estão com 100% da sua rede hospitalar pública e privada ocupada. Não há mais como atender ninguém e é assustador a aceleração com que esse vírus está sendo transmitido e a sua repercussão, infelizmente, no número de óbitos. As vacinas sim estão chegando, mas ainda num nível, numa taxa muito lenta. Para vocês terem uma ideia, do grupo prioritário aqui em Fortaleza, no total de vacinas, aliás, para simplificar, no total de vacinas aqui no Brasil inteiro, não vacinamos nem 5% do que se tem para vacinar. Mas as vacinas estão chegando e precisamos, claro, mantermos a esperança e o pensamento positivo, pois a vacina é o único meio de combatermos essa pandemia, é o único meio seguro e certo, comprovado pela ciência, de combater o vírus, né, o SARS-CoV-2 que produz a Covid-19. Essa é a nossa situação. Infelizmente, socialmente, ainda um nível de desobediência enorme com relação às leis sanitárias, com relação ao uso de máscara, o distanciamento social, muitas pessoas saindo de casa sem usar máscaras, pessoas se aglomerando. Claro que muitas coisas colaboram para isso também. Não houve um fechamento assim total. Estamos no que o governo diz, que chama de lockdown.
Vocês lembram no vídeo passado que eu falei que iria ser deflagrado? Estamos no que o governo chama de lockdown, mas que não é lockdown. É apenas uma medida restritiva mais severa. Porque lockdown mesmo quer dizer parar tudo, trancar tudo mesmo. Não funciona sistema de transporte, não funciona nada mesmo, a não ser os serviços extremamente essenciais, que são as farmácias e supermercados. Não é o que está acontecendo no momento, pois igrejas estão funcionando, tem sim o toque de recolher, tem o limite de horário, mas estão funcionando. A construção civil obteve permissão para continuar funcionando, então depósitos de material de construção continuam com as portas abertas, a indústria está funcionando. Portanto, aí você tem um deslocamento de funcionários, de empregados, usando os meios de transporte. E isso eu estou falando só dos meios de aglomeração naturais, sem falar da desobediência, que é o que mais incomoda, né? Pessoas insistindo em fazerem festas, em se aglomerarem, em, como eu falei anteriormente, sair de casa sem máscara, enfim. O que está acontecendo, na verdade, é o esperado, com tamanha irresponsabilidade por parte, principalmente, desses grupos que desrespeitam as normativas, as recomendações da ciência. E é essa a nossa situação hoje. Bom, dando início então ao nosso estudo, a nossa 39ª aula, como eu já falei, iniciaremos hoje o capítulo 10, que se chama Gênese Orgânica. Muita coisa interessante para estudarmos nesse capítulo, porque aqui nós iremos abordar o que aconteceu, como a vida apareceu no planeta Terra, como a nossa linda joia azul, além de linda joia azul, ela tornou-se também um berçário de vida, tornou-se um local onde a vida pulsa, onde a vida se estabeleceu de diversas formas, de milhares, milhões e bilhões de formas. Vemos a vida em todos os lugares. Nós mesmos, que somos seres vivos, os vegetais, os animais, as bactérias, os fungos, os seres unicelulares, enfim, toda a vida da Terra, desde uma mosquinha, uma formiga, uma abelha, uma borboleta, uma mariposa, um gafanhoto, um grilo, depois caminhando para uma barata, um rato, um gato, um cachorro, uma zebra, um rinoceronte, um hipopótamo, um elefante, uma baleia, um golfinho, um boto cor-de-rosa, um macaco, um chimpanzé, um gorila, um tamanduá, uma raposa, um dromedário, um canguru. Nós, seres humanos, as flores, os vegetais, as árvores, frutíferas ou não, a quantidade de peixes, enfim, a vida realmente é algo que se destaca nessa estranha rocha, nessa linda joia azul, passeando pelo espaço. A vida realmente foi um fenômeno único que se desenvolveu aqui na Terra. E até onde se sabe, nenhum outro mundo foi descoberto até agora com essa capacidade de vida ou com esse nível de vida. Na verdade, em termos de comprovação científica mesmo, até agora não se tem notícia de nenhum outro mundo que tenha vida sequer parecida com a nossa. Vida microbiana, sim, há possibilidade, a mais recente delas, a possibilidade de encontrar tal vida, por exemplo, nas altas altitudes, nas nuvens de Vênus, foram descobertas algumas moléculas que podem evidenciar
vida microbiana na atmosfera de Vênus, mas isso ainda não foi constatado, é necessário ainda muito estudo, é necessário que se envie sondas até Vênus para se colher, se coletar amostras da atmosfera e assim tecermos, se houver evidência de que há uma forma de vida, mesmo que microbiana, em Vênus. Temos o satélite Europa de Júpiter, que é também uma grande possibilidade de se encontrar vida. Temos o satélite Titã também, com a sua densa atmosfera de metano, que é uma atmosfera primordial, que já houve inclusive aqui no planeta Terra também, é um outro satélite candidato a abrigar vida, e também o Encélado, né? O Encélado, lua de Saturno, que foi descoberta uma quantidade extraordinária de água, e água no estado líquido, o que é um dos indicativos da existência de vida. Então, temos esses principais indícios de vida só aqui no sistema solar, mas mesmo assim é uma vida ainda bem primitiva, uma vida a nível ainda unicelular, ou uma vida ainda bacteriana ou microbiana de algum modo. Agora, vida como a nossa, vida com inteligência, vida que foi capaz de produzir tecnologia, de produzir ciência, artes, músicas, a matemática, o cinema, o teatro, enfim, vida como a nossa, não há nenhum indício científico até os dias de hoje. Peço perdão aí aos ufólogos místicos que apregoam quanto à existência desses mundos, mas de fato a ciência não os reconhece, a ciência não tem evidência nenhuma sobre algum tipo de vida sequer semelhante à nossa. Há muito disse-me-disse, claro, muito boato, mas até agora ninguém trouxe um artefato sequer, ninguém mostrou, ninguém mensurou, ninguém exibiu uma evidência física sequer, por menor que seja, da existência de tais mundos. Então ainda fica aí ainda fica ainda no rol do disse-me-disse, no rol da mera especulação e de teorias de conspiração. Entendam bem, eu mesmo não tenho dúvida alguma de que existe vida, e vida inteligente, vida tecnológica deve existir aí espalhado pela galáxia, pelo universo inteiro. Apenas eu penso que não ainda as descobrimos, e por razões físicas muito claras, em função da distância, em função... O universo é muito grande, e os aspectos, as variáveis, o que é necessário para ocorrer vida, não se encontra em qualquer esquina. Posteriormente, numa outra videoaula, eu vou explicar, vamos fazer uma videoaula tentando explicar como a vida surgiu aqui na Terra. E não foi algo assim, simplesmente místico, não foi algo mágico, foram um conjunto de situações, um conjunto contextual que levou ao aparecimento da vida na Terra. E encontrar todas as características que ocorreram na Terra e ocorrem até o dia de hoje para que nós possamos ter vida, e vida sustentável como nós a vemos hoje, não se encontra isso em qualquer esquina, como se diz, não é qualquer globo aí espalhado pelo espaço que abrigam todas as características, que abrigam todo o contexto biofísico, químico necessário para o aparecimento da vida. A nossa Terra, a nossa linda joia azul, ela é especialíssima. Muitos astrônomos, astrofísicos, até de uma maneira muito carinhosa, a chamam de uma estranha rocha.
E o nosso mundo, o nosso planeta, ele é realmente estranho. Basta nós compararmos com os outros 7, né? Nosso sistema solar tem 8 planetas junto com a Terra, lembrando que Plutão não é mais planeta, né? Então superem isso. Mas se nós compararmos o planeta Terra com todos os outros 7, o nosso planeta é o único que guarda todas as características peculiares e especiais pertinentes a ele mesmo, o que o levou a abrigar formas de vida como a que vos fala, como a vossa própria, como ao universo vivo que temos diante de nós. E isso não foi obra do acaso. Isso foi algo muito bem planejado, percebe-se esse planejamento, embora alguns cientistas defendam outro tipo de tese, né, a tese da aleatoriedade, que matematicamente precisamos considerar, mas eu pessoalmente opto pela teoria do planejamento. Penso sim que houve um planejamento quando nós paramos para observar ao conjunto de características que se evidenciou na Terra, e são características únicas, percebe-se que forças foram movimentadas. Bom, mas essa é outra história de que falaremos com certeza mais para frente em videoaulas mais focadas nesse assunto. O fato é que, por enquanto, o único planeta que se conhece indubitavelmente cheio de vida é a Terra. E é a respeito do aparecimento da vida no nosso globo que o capítulo 10 se dedica. Então, Allan Kardec escreveu o capítulo 10, que chama-se A Gênese Orgânica. Nele nós abordaremos 5 subtemas, né? 5 assuntos no capítulo 10. Ele começa com a formação primária dos seres vivos, depois ele aborda o princípio vital, depois geração espontânea, depois escala dos seres orgânicos, e por fim ele aborda, né, o capítulo aborda o homem corpóreo. Então vamos iniciar o capítulo, como sempre, tomando por base rigorosamente os textos escritos por Kardec, e é claro, obviamente, nós fazemos em seguida os updates, os uploads, os upgrades, por assim dizer, né, as atualizações científicas, pois não esquecemos que o livro A Gênese foi publicado no dia 6 de janeiro de 1868 e nós estamos em 2021. A ciência que estuda a vida, a ciência que estuda o aparecimento da vida na Terra, aliás, a ciência que estuda a vida é a biologia. E a biologia, claro, desde 1868 até os dias de hoje, já descobriu muitas coisas, já se factuou, já se evidenciou com provas incontestáveis, com provas refinadas e que se repetem por muito e muito tempo, e se repetem todos os dias. Pesquisas essas que não haviam na época de Kardec, essa época em que Kardec escreveu, a própria célula, que é a base de toda a vida que se conhece é baseada na célula. Não há absolutamente nada vivo que não contenha célula. Desde uma única célula, pode ser que um organismo contenha uma única célula, é o caso da bactéria, por exemplo, mas, a partir da bactéria, todos os outros organismos vivos, vegetais ou animais, eles são baseados na célula. São seres pluricelulares. Nós, por exemplo, somos trilhões de células trabalhando a todo instante, se replicando, construindo, modificando, elaborando, trocando energia umas com as outras, com o meio, tirando elementos do interior da célula, jogando para fora, capturando elementos do exterior da célula e pondo para dentro, numa verdadeira dinâmica de trabalho que nenhum de nós tem consciência. Dinâmica essa de trabalho que tem
como objetivo prover a vida, e nós sequer temos noções disso. Então, esse tipo de atividade celular, a própria estrutura celular, não era de conhecimento do Allan Kardec da época, nem de nenhum biólogo da época. Claro que já se conhecia a célula, sim, já se conheciam muitos orgânulos da célula, mas só para citar um exemplo muito importante, o gene. O gene não era conhecido nessa época. O gene não era conhecido, a estrutura do DNA, a estrutura cromossomial, que é de grande importância no conhecimento e no entendimento da hereditariedade, da transmissão das características dos indivíduos, um para os outros da mesma linhagem, isso não era conhecido na época de Allan Kardec. Então, vamos acompanhar a partir de agora o estudo dele, fazendo, claro, os devidos apontamentos quando e se necessários. Iniciando, então o capítulo 10, Gênese orgânica, começando assim a formação primária dos seres vivos, no item 1, Kardec escreve o seguinte: tempo houve em que não existiam animais, logo eles tiveram começo. Cada espécie foi aparecendo à proporção que o globo adquiria as condições necessárias à existência delas. Isto é positivo. Como se formaram os primeiros indivíduos de cada espécie? Compreende-se que, existindo um primeiro casal, os indivíduos se multiplicaram. Mas esse primeiro casal, de onde saiu, é um desses mistérios que entendem com o princípio das coisas e sobre os quais apenas se podem formular hipóteses. A ciência ainda não pode resolver o problema. Pode, entretanto, pelo menos encaminhá-lo para a solução. Muito interessante. Muito interessante. Quando se trata de vida, por exemplo, as espécies, os indivíduos que eu citei no, no começo desse vídeo, a espécie humana, por exemplo. Geralmente, quando se fala do aparecimento do homem, leva-se a crer que as pessoas acham que foi por um encantamento, né? Apareceu o homem e depois apareceu a mulher, e daí pronto, desse casal toda a humanidade apareceu. Isso é uma figura ilustrativa, o que nos leva à figura de Adão e Eva, que são figuras místicas e que representam apenas simbólica e metaforicamente, de certa forma até bem folcloricamente, o aparecimento do ser humano. A vida se estendeu e iniciou-se, mas antes, bem antes mesmo. Para a gente ter uma ideia, há 3 bilhões e 500 milhões de anos atrás, apareceu a evidência da primeira célula com núcleo. Não foi nem a primeira célula, foi a primeira célula com núcleo. Ela tem aproximadamente 3 bilhões e 500 milhões de anos atrás. Pode-se dizer que a vida como a conhecemos hoje, ela começou dessa célula. Essa célula foi progredindo, ela foi aprendendo como processar energia, processar no sentido de utilizar, na verdade. O termo mais correto essa célula foi aprendendo a como utilizar a energia, porque anotem aí também, energia é tudo. É tudo. Na verdade, energia é tudo. Sem energia, nada existe. Sem energia não existiria vida, sem energia esse diálogo nem poderia acontecer, primeiro porque nós não existiríamos, sem energia os aparelhos não funcionariam, sem energia, na verdade, nem existiriam aparelhos, então energia é tudo. As primeiras células, na verdade, que começaram como compostos químicos muito primitivos, eles tiveram, de alguma maneira, aprender a como trabalhar energia, como obter energia para fazer alguma coisa. Começou aí.
Nós vamos falar mais a respeito sobre isso, é óbvio, não agora, é naquela videoaula que eu falei, que depois nós vamos falar sobre isso, mas a vida começou quando moléculas elaboradas por reações químicas começaram a, entre aspas, preocuparem-se em obter energia. E para isso as moléculas foram ficando mais complexas, mais inteligentes, mais aperfeiçoadas na obtenção de energia. Então, até que um dia esse processo evolutivo, que levou milhões de anos, chegou a uma célula que era a célula mais especializada na obtenção de energia. E ela era muito especializada porque havia uma fonte de energia no interior dela mesma, que foi o aparecimento da primeira mitocôndria. Quando a primeira mitocôndria surgiu no interior de uma célula viva, essa célula dotada de mitocôndria é considerado hoje pela ciência o nosso ancestral em comum, o ancestral de toda a vida que ocorre na Terra hoje. E isso nós estamos falando em torno de 3 bilhões de anos atrás. Essa primeira célula, ela é o nosso ancestral em comum. Toda a vida animal, toda a vida baseia-se nessa célula anciã, digamos assim. Então essa célula foi evoluindo, foi se associando a outras células, foi criando colônias de células, a vida multicelular, para um dia culminar em mim, em você, na vida humana. Bom, então, claro que há muitas lacunas como isso, com relação a isso, quando Kardec diz assim, a ciência ainda não pode resolver o problema, pode, entretanto, pelo menos encaminhá-lo para a solução, é verdade, a verdade verdadeira, há muitas lacunas ainda sobre esse processo, mas a ciência, sim, já descobriu muitas coisas desde então. Bom, no item 2, Kardec assim nos escreve. É esta a questão primordial que se apresenta. Cada espécie animal saiu de um casal primitivo ou de muitos casais criados, ou, se preferirem, germinados simultaneamente em diversos lugares. Aqui observem que Kardec, como era natural e era a única coisa possível na época dele, ele já parte do princípio de um casal já elaborado de cada espécie. Um casal de baleia, um casal de chimpanzé, um casal de barata, um casal de abelhas, um casal de ratos, um casal de pombos, e um casal de seres humanos, obviamente. Ele já parte desse princípio e não leva em consideração o aperfeiçoamento de moléculas, quimicamente falando, até o aparecimento da primeira célula, que verdadeiramente é o indício do aparecimento da vida, mas com muita razão, tecnicamente, cientificamente, biologicamente, como eu falei, biologia é a ciência que estuda a vida. E o aparecimento da vida, quem estuda é a cosmogênese. Existe uma ciência chamada cosmogênese que estuda, que pesquisa como surgiu a vida, como a vida apareceu no nosso planeta. Na época, eu acho que nem cosmogênese existia nessa época, meados do século XIX, havia biologia sim, mas a cosmogênese talvez estivesse ainda engatinhando. Então, observe como Kardec ele já parte aqui do aparecimento de um casal já feito. A propósito, até o sexo foi um acontecimento evolutivo que causou uma evolução enorme no aparecimento e na multiplicação da vida. Mas esse é outro fato que falaremos também posteriormente. Então aqui, levando em consideração que Kardec já adota que a vida partiu já de um casal pronto, entenda que isso nos traz um lapso temporal muito grande, porque a vida ela não iniciou com o aparecimento de um indivíduo já preparado para acasalar com outro e ter a prole. A vida começou a nível químico, a nível molecular.
evoluiu para moléculas que aprenderam a usar energia. Aprendendo a usar energia, essas moléculas aprenderam a fazer réplicas delas mesmas, ou seja, aprenderam a se duplicar. E aprendendo a se duplicar, elas foram ficando mais complexas, começaram a criar a se separar do meio, a criar uma divisão entre essas substâncias e o meio. Criou-se aí a membrana celular. Essa membrana celular há 3 bilhões, aliás, esse composto separado do universo com membrana há 3 bilhões e 500 milhões de anos atrás criou um núcleo, sede do seu processamento de dados, nós vamos falar sobre isso depois, e aí criou-se a primeira célula. E essa célula, muito mais eficiente do que todas as versões anteriores, começou a evoluir num conglomerado, enfim, eu falei isso anteriormente. Muito obviamente, Kardec não está levando em consideração isso no texto dele e com muita pertinência, porque simplesmente ele não sabia disso na época. Bom, e aí ele continua. Esta última suposição é a mais provável. Aqui ele está falando é do aparecimento do casal já pronto, mas em diversas partes do mundo, já contestando a ideia do casal primordial, Adão e Eva, né? Falando só da espécie humana. Isso não faria sentido, um casal só povoar um planeta inteiro. É óbvio que espécies proliferaram ao longo e em torno de toda a superfície do globo, o que levou Kardec a escrever com muita pertinência. Esta última suposição, ou seja, a da abrangência global de espécies, é a mais provável. Pode-se mesmo dizer que ressalta da observação. Com efeito, o estudo das camadas geológicas atesta nos terrenos de idêntica formação e em proporções enormes a presença das mesmas espécies em pontos do globo, muito afastados uns dos outros. Essa multiplicação tão generalizada e, de certo modo, contemporânea fora impossível com um único tipo primitivo. Aqui, claro, Kardec, com muita perspicácia, está aludindo aos fósseis, né? Fósseis idênticos, ou seja, fósseis remetendo à mesma espécie, encontradas no subsolo e ao longo de porções do planeta, muito distante uma das outras, inclusive em continentes diferentes, contendo a mesma espécie, e isso sim, com certeza, é uma evidência científica de que as espécies, elas proliferaram em diferentes pontos do globo. E aí Kardec continua. Do outro lado, a vida de um indivíduo, sobretudo de um indivíduo nascente, está sujeita a tantas vicissitudes que toda uma criação poderia ficar comprometida sem a pluralidade dos tipos, o que implicaria uma imprevidência inadmissível da parte do Criador Supremo. Aliás, se num ponto um tipo se pode formar, em muitos outros pontos ele se poderia formar igualmente, por efeito da mesma causa. Tudo, pois, concorre a provar que houve criação simultânea e múltipla dos primeiros casais de cada espécie animal e vegetal. Bom, aqui, claro que Kardec, embasado, tomando por base ainda, ou partindo do ponto do casal já pronto, e nós já falamos sobre isso agora há pouco, né? Claro que entre o aparecimento do primeiro indício de vida até o que o Kardec chama de casal pronto, tivemos milhões de anos aí, muita coisa aconteceu, muita coisa mesmo.
do ponto de vista químico, do ponto de vista bioquímico, do ponto de vista evolutivo, mas que, como eu falei, falaremos disso posteriormente. Mais um ponto notório que Kardec fala, e uma crítica que ele faz, e muito pertinente essa crítica, é do aparecimento de um único casal que derivaria uma espécie toda. Inclusive, quando ele alude aqui, quando ele descreve que as vicissitudes pelas quais passa um indivíduo quando nasce, e é verdade, quando um indivíduo nasce, ele passa por tantos problemas. É a concorrência natural pela vida, são as doenças, os predadores, os perigos, os acidentes. Já imaginou a vida de uma espécie? Precisa nem ser a nossa, não, uma espécie é qualquer. Já imaginou o futuro inteiro de uma espécie inteira depositada nas mãos de um indivíduo só, ou de um casal só? Realmente seria um risco muito grande para a perpetuação dessa vida. Agora imagine outro sim. E vamos assim embarcar na maneira que o Kardec via as coisas. Vamos embarcar, vamos esquecer o que houve desde o aparecimento da primeira célula até o aparecimento do primeiro casal, digamos assim. Vamos esquecer por hora, por momento, toda essa história e vamos imaginar a vida iniciando-se do casal. Imaginemos se fosse um casal só, todos os perigos que ele sofreu. E olha que nós estamos falando de uma época do aparecimento do primeiro casal que não havia nem civilizações, tá? Não haviam hospitais, não havia medicina, não havia... Ou seja, as pessoas não nasciam em casas porque não existiam casas, não existiam maternidades, não existia um sistema de saúde. Nós estamos falando do primeiro casal de homem e mulher, cujo filho e eles mesmos estavam na natureza, submetidos a presas, submetidos a picadas de cobra, submetidos a outros animais que lhes eram predadores. Imagina se a vida fosse concentrada nas mãos desse único casal. Muito contraproducente, né? Kardec até alude no texto que seria uma imprudência muito grande do Criador, e é claro que a criação, por ser infinitamente inteligente, pois ela é um atributo da divindade também, se você tem um casal que tem uma chance da vida vingar, digamos assim, imagina esse mesmo casal, ou melhor dizendo, um casal da mesma espécie, aparecendo em diversas partes do globo, ou distribuído pelo globo inteiro. Aí sim, as chances, as probabilidades dessa espécie sobreviver e evoluir é muito maior, são muito maiores. E, de fato, foi isso que aconteceu. É por isso, inclusive, que nós estamos aqui. Então, muito interessante a abordagem desse ponto de vista do Allan Kardec, dotado de muito bom senso, podemos dizer. Bom, no item 3, ele nos escreve o seguinte, Allan Kardec. A formação dos primeiros seres vivos se pode deduzir por analogia da mesma lei em virtude da qual se formaram e formam todos os dias os corpos inorgânicos. À medida que se aprofunda o estudo das leis da natureza, as engrenagens que de início pareciam tão complicadas se vão simplificando e confundindo na grande lei de unidade que preside a toda a obra da criação. Isso se compreenderá melhor quando estiver compreendida a formação dos corpos inorgânicos, que é o degrau primário daquela outra. Olha que interessante o grau de visão, o aprofundamento de Allan Kardec. Ele sugerindo que a compreensão do aparecimento do inorgânico está na compreensão do aparecimento... A compreensão do aparecimento do orgânico, ou seja, do vivo,
está posterior à compreensão do aparecimento do inorgânico, ou seja, é da formação da matéria. Olha que Kardec de bobo não tinha nada, a visão que ele tinha de mundo e como ele fala assim dessa lei de unidade, que é uma lei que reúne, que une a todos, e realmente que, partindo do ponto material, um elo muito estreito nos liga e um elo muito sólido mesmo, pois mesmo coisas vivas, mesmo a nossa estrutura, ela não tem assim primariamente, tá? Cuidado com o que eu vou falar, primariamente ela não tem tanta diferença assim de uma pedra. Porque uma pedra é formada por átomos. Nós somos formados por átomos também. Os átomos que formam uma pedra, eles possuem prótons e nêutrons no núcleo e elétrons. Todas as partículas que compõem o cálcio dos nossos ossos, o ferro do nosso sangue, por exemplo, são partículas com prótons e nêutrons no seu núcleo e elétrons os envolvendo, os circundando ou os orbitando de uma maneira muito simples. Então, entender essas reações, entender como a matéria se forma, mesmo a matéria inorgânica, isso é importantíssimo para compreendermos o que vem a ser posteriormente a matéria orgânica, que partiu do inorgânico. Lembram aquela introdução de que eu fiz anteriormente? De como a vida surgiu na Terra? Eu dei uma breve introdução. Começou com a química. Moléculas numa sopa primordial, aquática provavelmente, submetida a muitas reações químicas, temperatura, descargas elétricas, essas moléculas compostas por átomos foram ficando mais complexas. Essas moléculas mais complexas começaram a aprender, digamos assim, a como retirar a energia do meio, a como utilizar a energia. Bom, e aí tudo aquilo que eu falei anteriormente. Então, partiu do inorgânico. Realmente, como Kardec acabou de nos lembrar, partiu do inorgânico. A vida, na verdade, por assim dizer, pode-se dizer até que começou no inorgânico. Até conhecer as primícias do átomo de carbono, que aí começou a era orgânica, e aí essa era orgânica culminou no aparecimento da vida, e a vida evoluiu para a vida inteligente, chegando até os dias de hoje. Então, com certeza, essa lei de unidade, esse fio condutor que parte do mais simples e chega ao mais complexo, num processo criacionista, sim, mas evolucionista também, num misto dessas duas coisas, desses dois princípios, é fundamental para que nós possamos entender o aparecimento da vida. Interessantíssimo, interessantíssimo. Bom, no item 4, Kardec assim nos transmite. A química considera elementares umas tantas substâncias como o oxigênio, o hidrogênio, o azoto. O azoto, na verdade, é o nitrogênio, tá? Na época achava-se que o O3, que seria uma molécula que hoje nós sabemos que é o ozônio, e na época tinha-se como azoto, que depois a química descobriu tratar-se do nitrogênio, que é um átomo, é um elemento químico importantíssimo para a vida. Então, o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, que é o nitrogênio, o carbono, o cloro, o iodo, o flúor, o enxofre, o fósforo e todos os metais. Aqui está falando que a química trata, obviamente, desses elementos. Esses eram os mais conhecidos da época. Combinando-se, elas formam os corpos compostos, os óxidos, os ácidos, os álcalis, que são as substâncias alcalinas, os sais e as inúmeras variedades que resultam das combinações destes. Maravilhoso, né? Kardec está nos aludindo aqui à química inorgânica, né? A química dos elementos, as suas reações. Para mais detalhes, aqueles mais interessados nesse assunto, um bom livro de química inorgânica
principalmente nos capítulos das ligações químicas, vai nos mostrar todas as regras de combinação dos elementos, principalmente a regra do octeto, a compreensão da ligação iônica, a ligação covalente, que resulta na água, por exemplo, as ligações metálicas, as forças de Van der Waals, forças intermoleculares, todo esse conteúdo é extremamente útil para entendermos como a matéria é do jeito que é, como as substâncias aparecem, como átomos. Nós podemos, assim, numa comparação, perdoe-me o trocadilho, comparar os átomos, os elementos químicos, às letras do alfabeto. Nós não temos as letras A, B, C, D até Z. A combinação dessas letras formam as palavras, e a combinação das palavras as frases as orações, períodos, textos. E aí nós temos desde a combinação das letras para formar bom dia, por exemplo, desde a combinação de todas as letras e palavras para formar o lindo romance de José de Alencar, Iracema, por exemplo. Da mesma forma, os elementos, aqueles elementos lá da tabela periódica, o hidrogênio, o hélio, o oxigênio, o carbono, enfim, todos os elementos lá da tabela periódica, eles podem ser combinados, eles podem ser ligados de maneiras bem específicas para formar todas as substâncias que nós conhecemos, para formar água, para formar o sangue, o leite, a madeira, os minerais, a clorofila, enfim, todas as substâncias que nós conhecemos na vida. Para mais detalhes, aí, quem se interessar, a química vai lhes tirar todas as dúvidas. E aí ele continua, né? Ó, a combinação de dois corpos para formar um terceiro exige especial concurso de circunstâncias, seja um determinado grau de calor, de sequidão ou de umidade, seja um movimento ou repouso, seja uma corrente elétrica, etc. Se essas circunstâncias não se verificarem, a combinação não se opera. E aqui, com muita propriedade, lembrando que Kardec era químico também, não esqueçamos isso. O codificador era um cientista, dentre outras coisas, ele era químico também, inclusive dava aulas de química, de anatomia, de física, de astronomia. Então ele sabia muito de química. E nós sabemos que a reação entre elementos químicos se dá com certas regras, se dá com certos procedimentos que levam em conta precisamente as variáveis que Kardec, acabou de nos descrever: calor, a presença da corrente elétrica e uma série de outros fatores. Não vamos entrar aqui agora, até porque não estamos numa aula de química, mas Kardec já deixa bem claro aqui que ele sabia e entendia claramente que para os elementos químicos se interrelacionarem, são necessárias certas regras, e ele deixa bem claro isso. Bom, no item 5, Kardec continua. Quando há combinação, os corpos componentes perdem suas propriedades características, enquanto o composto deles resulta adquire outras, diferentes daquelas. É assim, por exemplo, que o oxigênio e o hidrogênio, que são gases invisíveis quimicamente, combinados formam a água, que é líquida, sólida ou vaporosa conforme a temperatura. Na água, a bem dizer, já não há oxigênio nem hidrogênio, mas um corpo novo. Decomposta essa água, os dois gases tornados livres recobram suas propriedades. Já não há água. A mesma quantidade desse líquido pode ser assim alternativamente decomposta e recomposta ao infinito.
Belíssimo exemplo aqui, o da água, né, que é formada por dois gases, o oxigênio e o hidrogênio, que combinados na proporção de dois átomos de hidrogênio para um de oxigênio, em certas condições que envolvem reações químicas com energia, é claro, nós temos o aparecimento de água, que é uma substância totalmente diferente do hidrogênio separado e do oxigênio separado. Querem ver outro exemplo maravilhoso? Sal de cozinha, cloreto de sódio, NaCl. O sal de cozinha, que dá gosto aos nossos alimentos, ele é uma ele é resultado de uma ligação iônica entre um átomo de sódio e um átomo de cloro. O sódio é altamente corrosivo. Para você ter uma ideia, o elemento sódio, ele pode ser utilizado inclusive para a fabricação de bomba. E o cloro, aqueles que você, inclusive, faz asepsia de cozinha, de piscinas, da água, o cloro, inclusive, é venenoso para se consumir. Mas a ligação entre os dois, quando você combina cloro com sódio, você dá um cristal que é o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, que tempera os nossos alimentos, que dá gosto à cozinha. E o cloreto de sódio, aquele pozinho branco, o sal, nada que tenha a ver com o sódio isolado e o cloro isolado. Muito interessante essa nota, então, do Kardec. No item 6, ele continua. A composição e decomposição dos corpos se dão em virtude do grau de afinidade que os princípios elementares guardam entre si. A formação da água, por exemplo, resulta da afinidade recíproca que existe entre o oxigênio e o hidrogênio. Mas, se puser em contato com a água, um corpo que tenha com o oxigênio mais afinidade do que a que existe, do que a que este tem com o hidrogênio, a água se decompõe. O oxigênio é absorvido e o hidrogênio se libera, já não haverá água. Aqui, claro, Kardec primeiro ele está aludindo de maneira muito subliminar às leis que regem a atração entre os elementos químicos. De novo, a química nos dá uma explicação bem satisfatória com relação a isso. Basta estudar a tabela periódica dos elementos, com todas as suas propriedades. Eletroafinidade, eletronegatividade, raio atômico, teor magnético, grau iônico, calor específico, ponto de fusão, aí todas as propriedades lá inerentes aos elementos químicos. A regra do octeto, nós temos lá na tabela periódica aquele conjunto dos gases que são os gases nobres. São os elementos químicos, como o argônio, por exemplo, e eles não se misturam, eles são os sangue azul dos elementos químicos, não se misturam, não se relacionam com nenhum outro elemento. Já os outros elementos químicos possuem leis de relacionamento, sabe? São regras que obedecem a regras baseadas em afinidade, claro que afinidade não subjetiva, né? A afinidade que Allan Kardec está falando aqui é a afinidade resultada nas leis da física, ou no caso, nas leis da química, que são resultados do eletromagnetismo, da força forte, da força fraca e da força gravitacional, que nem Kardec conhecia nessa época, não a força forte nem a força fraca. Ele conhecia sim a força eletromagnética e, obviamente, a força gravitacional. E a interrelação ou a maneira com que essas quatro forças da natureza agem determinam os critérios de interação ou afinidade entre os elementos químicos. A valência, por exemplo, do elemento, isso que o Kardec acabou de falar, escrever, pode ser traduzido na valência dos elementos químicos. Há uma regra, por exemplo, só para citar um exemplo, há uma regra que o átomo ele se torna equilibrado quando ele tem 8 elétrons na última camada, que é a camada de ligação. Então, quando o átomo tem 8 elétrons, ele se torna equilibrado.
E o que é equilibrado? Ele está bem com a vida dele, ele está bem com quem ele está, ele não precisa se envolver com mais ninguém, digamos assim. Olha o que é que acontece com a água. O oxigênio tem na última camada 6 elétrons. Então, para ele ficar equilibrado, ele precisa de mais 2. É por isso que ele se relaciona com 2 hidrogênios, porque o hidrogênio só tem um elétron. E o oxigênio precisa de 2 para ficar com 8 elétrons na camada de equilíbrio, digamos assim. Então, quando o hidrogênio se envolve, se relaciona com 2 hidrogênios, esses 2 hidrogênios emprestam momentaneamente esses 2 elétrons para o oxigênio, e aí o oxigênio fica feliz da vida, por assim dizer, porque ele fica equilibrado. E aí a água, é por isso que a água é tão estável, a água é tão estável, ela não se modifica facilmente, a não ser na sua forma física, em função da temperatura, né? Como Kardec já aludiu, sólida quando a baixas temperaturas, líquida na temperatura ambiente ou em forma de vapor a altas temperaturas. Então, no caso do hidrogênio e do oxigênio, essa regra do octeto, por assim dizer, essa regra, gente, tá? Eu só romantizei aqui um pouco, ela tem bem detalhes em qualquer livro de química inorgânica no assunto sobre ligações químicas. Tem esse assunto com muito mais detalhes. O curioso ou curiosa pega um bom livro desse, e até na internet tem, hoje em dia tem vídeo aulas maravilhosas sobre isso também. Então, em síntese, o mais importante é entender o que o Kardec acabou de nos transmitir aqui, que é uma verdade. Há uma lei ou um conjunto de leis de interação, ou leis de afinidades ou de repulsão entre os elementos químicos. Existem elementos químicos que combinam-se uns com os outros, exemplo do hidrogênio com o oxigênio, do cloro com o sódio, e existem elementos que não se combinam, inclusive como os gases nobres também. Eu citei até o exemplo do argônio. Bom, no item 6, já li o item 6? Não, já li o item 6. Vamos para o item 7 agora, né? O item 6, Kardec acabou de dar o exemplo, inclusive, da água. No item 7, acredito que é para terminar nossa videoaula de hoje, no item 7, Kardec assim se refere. Os corpos compostos se formam sempre em proporções definidas, isto é, pela combinação de uma certa quantidade dos princípios constituintes. Assim, para formar a água, são necessárias uma parte de oxigênio e 2 de hidrogênio. Se 2 partes de oxigênio forem combinadas com 2 de hidrogênio, em vez de água, ter-se-á o deutóxido de hidrogênio, que é o dióxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, H2O2, líquido corrosivo, formado, no entanto, dos mesmos elementos que entram na composição da água, porém noutra proporção. E aqui Kardec está nos falando de outra regra, né? A regra da proporção. A inter-relação entre os elementos químicos, ela é versada também numa regra de proporção. E a regra de proporção também, que é uma das leis, digamos assim, matemáticas que regem as equações químicas, porque quando um elemento químico se combina com o outro, por exemplo, quando o hidrogênio vai se combinar com o oxigênio para resultar em água, há uma equação química que define essa transformação química, por assim dizer. E essa equação química, ela obedece à lei de proporção. No caso da água, nós precisamos, por exemplo, de 1 átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio, que resulta na água. Mas se ao invés de 1 átomo de oxigênio eu acrescentar 2 átomos de oxigênio, olha só, cada átomo de oxigênio precisa de 2 elétrons. Então, se eu tenho, para se equilibrarem quimicamente, né, lá na regra de camadas de valência que eu falei. Então, olha só que agora eu tenho 2 átomos de oxigênio e 2 de hidrogênio.
Cada átomo de oxigênio vai precisar de 2 elétrons para se equilibrarem. Mas como eu tenho 2 átomos de oxigênio, eles dois vão precisar de 4 elétrons. Mas eu só tenho 2 hidrogênios, portanto eu só tenho 2 elétrons. Então o que é que vai acontecer? Vai haver uma partilha. Cada oxigênio só vai receber 1 elétron. E aí eles vão se ligar numa ligação onde eu vou ter não mais H2O, eu vou ter agora H2O2, gerando uma outra substância que nada tem a ver com a água. Até chama-se água oxigenada, né, que é o peróxido de hidrogênio ou dióxido de hidrogênio, que é uma substância corrosiva, você não pode beber, senão morre, né? Algumas pessoas usam para clarear os pelos da pele, por assim dizer, é a famosa água oxigenada. E é isso, e aqui Kardec nos fala, nos está transmitindo dessas regras de combinação dos corpos, que com certeza nos mostra que essas combinações elas não são aleatórias, elas obedecem a um princípio, a um conjunto de regras físicas, regras químicas, regras matemáticas, como é a regra de proporção, que faz com que essa dança dos elementos, essa dança do universo, faz com que haja a interação entre as substâncias para se criar matéria, para se criar substâncias. Essas matérias, essas substâncias serão os blocos, sabe os bloquinhos Legos que a gente usa para brincar e montar coisas? Essas substâncias interligadas entre si, compartilhando elétrons, vão formar matéria. Matéria essa utilizada para fazer coisas maravilhosas, como, por exemplo, vida. E nós veremos isso continuando a partir da próxima videoaula. Até lá, então, beijo no coração, cuidem-se, tchau.